É isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos aqui dando início a mais um dos eventos aqui do Ponto, ao vivo, tá? Eu sou o professor Marcelo Seco. Alguns já devem me conhecer. Quem não conhecer vai ficar conhecendo hoje. E tem a oportunidade de dar uma olhadinha lá em outros vídeos que eu tenho gravados lá no canal do Ponto, tá bom? Tem bastante questão resolvida lá para quem está na caminhada aí, para quem está se preparando, tudo bem? Então, o objetivo de hoje é o seguinte: nós estamos fazendo esses eventos aqui, né, para divulgação do nosso material, que está disponível lá para a Cefaz da Bahia. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre legislação tributária, tá bom? Lá eu tenho os cursos aí, eu estou dando contabilidade pública geral, auditoria e legislação tributária. Hoje especificamente vamos falar sobre legislação tributária, tá bom? Então vamos lá, não temos muito tempo a perder. Nessa reta final que eu sempre falo para vocês, tem bastante tempo até a prova, mas tem zero de tempo para a gente perder. Temos que mandar brasa, aproveitar da melhor forma possível o tempo que a gente tem, tá bom? Então eu vou trocar aqui da câmera para o material que vocês já têm aí que pode ir acompanhando e a gente já vai prosseguir, ok? Vamos lá. Então vamos lá, auditor fiscal para a Cefaz Bahia, é para isso que nós todos estamos aí trabalhando, vocês estão se preparando, tá? E aqui alguns compromissos deste professor. Que compromisso, professor? Compromissos meus com vocês, tá? Em relação ao material que vocês eventualmente venham adquirir no ponto aqui de legislação tributária feito por mim. Então, no material nós temos mais de 300 questões, tá? Questões relevantes, tá ok? Eu sempre digo questões relevantes porque algumas questões não são. Espera aí, por que eu não estou conseguindo trocar? Bom, enfim, algumas questões não são de muito interesse, tá? Então a gente acaba descartando. Mas no caso aqui, principalmente da FCC, questões relevantes para a prova, nós temos lá mais de 300, tá? E para você que não sabe nada de legislação tributária, o que é o compromisso do professor? Ah, professor, vai me passar na prova? Não, passar na prova depende de você. O que eu vou fazer é levá-lo pela mão, vou te carregar pela mão do zero, você não sabe nada, até você fazer uma ótima prova, tá bom? Você vai fazer uma ótima prova. Ah, professor, quero gabaritar? Vai depender de você, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? Normalmente, gente, o que eu faço na apresentação? Eu costumo falar um pouquinho sobre a legislação tributária, como a gente faz para estudar a legislação tributária, o que a gente deve esperar da prova, né? Eu falo um pouquinho sobre como fazer um bom resumo, sobre quais os itens que têm sido muito pedidos nas provas de legislação tributária estadual. Mas tudo isso vocês podem lá, por exemplo, lá no canal do Ponto do YouTube já está gravado. Peguem, por exemplo, lá o último que eu fiz da FCC, é o da Cefaz de Santa Catarina, tá? Ou de Goiás. Dê uma olhada lá. Essa parte toda que eu falei para vocês está lá, tá? Praticamente uma análise do que esperar sobre a prova. Então eu não vou ser repetitivo para vocês. O que nós vamos fazer hoje é resolver questões, tá? Algumas delas inéditas, todas da FCC, porque eu acho que isso vai ser muito mais produtivo para a gente aqui hoje e muito mais interessante para vocês, tá bom? Então, dando uma olhada aqui na última prova, nas últimas provas da FCC, tá? Eu tô falando de FCC. Tá faltando aqui a prova de Santa Catarina, mas não vai fugir muito disso. Olha só. No geral, a gente tem o quê? 50% de ICMS, tá? 11% de TCMD, 9% de PVA. Aqui, praticamente, vocês veem que tem muitas provas aqui que fica igual, tá? Penalidades, 5%. Aqui não tem zero porque não caía. Taxa onde está zerada porque não caía, tá? Processo administrativo tributário, 14%, vê que é uma coisa razoável, e outros. Esse outro está muito grande aqui em Goiás e aumentou aqui, por quê? Porque é o seguinte, gente, esse outros, aqui em Goiás, a gente tinha um assunto chamado Código de Defesa do Contribuinte. Eles pediram muitas questões sobre o Código de Defesa do Contribuinte, tá? Mas na prática, o que a gente vê é isso aqui, tá? Na prova aqui da Bahia vão cair as taxas, tá? O assunto de taxas está presente, então pode esperar uma ou duas questões sempre sobre taxas, tá? Então não precisa abandonar o assunto, tudo bem? A nossa distribuição praticamente é essa daí, tá bom? Vamos já então aqui começar com a resolução das questões, ok? Pera aí.
alguma coisa aconteceu com essa caneta aqui que eu não estou conseguindo parar lá no zoom, mas tudo bem. Pera aí, gente. Vamos seguir assim mesmo, ó. Pera aí. Vamos de novo aqui, porque ele deve ter perdido. Depois a gente edita isso aí, tá? Estamos ao vivo aqui. Ele deve ter perdido a entrada da caneta aqui. Porque eu fiz as coisas mais ou menos junto. Vamos ver. Ok, é isso. Então vamos lá. Voltando aqui então nas nossas questões. A primeira aqui, ó, questão recente, 2018, da Cefaz de Goiás. Feita também, claro, pela FCC, tá? Então vamos ver. Conforme a lei do Estado da Bahia, o ICMS incide sobre. Então aqui o que você tem que ficar no comando da questão? Incidência, tá? Do ICMS, tá? Eu quero ver onde vai incidir ICMS. Bom, incide sobre o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, exceto em bares, restaurantes e estabelecimentos de diversão noturna. Esse exceto aqui tá errado, tá? Porque ele incide inclusive. Então, aquilo que é servido lá no bar, bebidas e comidas em bares, restaurantes, estabelecimentos de diversão noturna e assemelhados, tá? Lanchonetes, quiosques, etc. Incide ICMS, tudo bem? Então, o exceto ali está fazendo com que a alternativa esteja errada. Professor, como é que é cobrado isso? Olha, normalmente, tá? Obviamente, os bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos similares aí têm a obrigação de cumprir a obrigação acessória, né? Eles devem cumprir a obrigação acessória de emitir os documentos fiscais. Na maioria dos estados, isso não vai cair na prova porque está no decreto, a gente faz o seguinte, você cobra uma alíquota reduzida sobre o valor total do faturamento, tá? Para não ficar fazendo entradas e saídas dos restaurantes. E sem contar que uma grande parte disso também está em substituição tributária. Um segundo, por favor. Vamos lá. Perdão, tocou o telefone aqui, eu esqueci de desligar. Letra B. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios. Ok. Pelo valor total das mercadorias e serviços. Errado, tá? Porque sobre o serviço não incide ICMS se ele estiver na lista, tá? Se for competência do município é ISS, então aqui já estaria errado. Salvo na hipótese em que a lei complementar 8796, que é a lei do ICMS, expressamente sujeitar apenas a incidência do ISS. Não, isso aqui é uma besteira, tá tudo errado, tá? O que acontece é que, nesse caso aqui, tem os serviços que estão sujeitos ao ISS, são aqueles que estão na lei complementar 11603, tá? E lá tem algumas exceções que diz que em alguns casos incide ICMS. Então o texto correto é o seguinte, ó. Incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, ou seja, incide sobre os serviços que não estão na lista do ISS, tá? E sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, tá? Eles estão na lista, então aqui é os que não estão na lista. Se não tiver na lista e for junto com mercadoria, incide ICMS. Se tiver na lista, incide ISS no serviço e quando a lei complementar aplicável, que é aquela lá 11603 do ISS, expressamente o sujeitar a incidência do imposto estadual, o ICMS. O que é essa tralha aqui? Isso quer dizer o seguinte, em tratando de serviço, então tem o quê? Eu tenho lá serviços de, eu já sei, transporte interestadual e intermunicipal, eu já sei que incide ICMS. Prestação de serviços de telecomunicação, incide ICMS, beleza? E os outros serviços? Se o serviço estiver na lei complementar do ISS, ou seja, se estiver na lista, incide só ISS, a não ser que seja um caso de ressalva, quando nesses casos, nos casos de ressalva, incide ISS e ICMS na mercadoria fornecida, tudo bem? E um serviço que não está na lista e eu forneço mercadoria. Bom, o serviço não está na lista e você fornece mercadoria. Incide ICMS sobre tudo, tudo bem? Bom,
que é importante guardar daqui? Esse trecho em vermelho, aqui na verdade eu tenho duas hipóteses de incidência, tá, do ICMS. Lá na Bahia, inclusive, elas são válidas. Essas hipóteses são da Lei Candir, estão replicadas lá no material da Bahia, tá, na lei da Bahia. Se vocês aprenderem isso aqui, já está de bom tamanho, ok? E depois as ressalvas que estão separadas lá no material, nós vamos explicar direitinho o que são essas ressalvas, tá? Bom, então tá errado aqui. Isso aqui é uma tremenda besteira. Incide sobre prestação de serviço de transporte? Sim. Internacional? Não. Interestadual? Sim. Intermunicipal? Sim. Intramunicipal? Não. Por quê? Por que não incide internacional? Porque não incide nada, não tem previsão, certo? Não está na CF. E o intramunicipal dentro do município? ISS, tá? Por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Tudo bem? Então, incidência no caso do transporte só para interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores, tá bom? Incide sobre a saída de mercadoria oriunda de outro estado, adquirida por não contribuinte domiciliado em território, desculpa, aqui não é catarinense, é baiano, certo? Baiano, tanto faz, se fosse catarinense, vai Santa Catarina. Incide, tá? Então, essa hipótese aqui é a hipótese mais recente que a gente tem de incidência da emenda constitucional 8715, sobre a qual a gente fala bastante lá na aula, tá? Ela trouxe uma nova hipótese de incidência. O que é? Então, na verdade, o que acontece? Quando eu fazia aqui, vamos supor, eu estou em São Paulo e vamos supor que todos vocês estão lá da Bahia comprando mercadoria aqui de São Paulo. Vocês estão na Bahia. Compraram mercadoria aqui. Eu de São Paulo estou vendendo mercadorias para a Bahia, certo? Interestadual. Essa mercadoria saía de São Paulo com alíquota interna de São Paulo e o imposto ficava todo para São Paulo. Agora, por conta dessa emenda, essa mercadoria sai, né, aqui de São Paulo com alíquota interestadual e a diferença da alíquota fica lá para a Bahia, para o estado de destino, tudo bem? Então, quando eu for não contribuinte, também vai haver incidência, tá? Então, o que ele está dizendo aqui... professor, mas já incidia antes? Sim, incidia para São Paulo, mas nós estamos aqui analisando os FGs, tá? Fatos geradores, do ponto de vista da Bahia, tá? Então, aqui, antes da emenda constitucional 8715, não havia FG para Bahia, agora existe. FG para Bahia, tá? Então, incide, essa é a nossa resposta. Incide sobre a entrada no território catarinense decorrente... Desculpa, de novo, é baiano. Eu deveria ter trocado aqui, acabei esquecendo. Decorrente de operação interestadual de petróleo, combustíveis gasosos derivados, quando destinados à comercialização e industrialização. Não, olha só. O correto aqui seria não destinados. Se eles forem destinados, tá, à comercialização ou à industrialização, não tem incidência? Tem, mas não é na entrada no território baiano, é na saída posterior, tá? Na revenda do produto que foi comercializado ou industrializado, tudo bem? Vamos, então aqui a gente ficou com a D, mas vamos explicar aqui para vocês. Muito importante isso aqui, tá? Eu sempre perco um tempinho para explicar o que eu quero que eu ficarei feliz hoje se vocês saírem daqui desse nosso encontro sabendo aqui na ponta da língua, decore salteado, tá? A incidência do ICMS no petróleo e na energia e derivados, combustíveis derivados de petróleo, tá? Combustíveis e lubrificantes derivados, tudo bem? Porque essa incidência é diferente, tá? Aqui a gente tem uma incidência que a gente chama padrão de destino. Todo o ICMS brasileiro é padrão de origem, com exceção de alguns casos onde ele passa a ser padrão de destino. E esse é o principal caso, previsão constitucional, padrão de destino. Por quê? Se eu ficasse com padrão de origem, por que isso, professor? Olha só, se eu ficasse com padrão de origem, ou seja, cobrasse na origem todo o ICMS sobre petróleo e energia, eu estaria favorecendo poucos estados. Normalmente, a construção de hidrelétricas, a exploração de petróleo, ela consome muitos recursos nacionais. A sociedade ela investe demais para poder obter petróleo e energia. Então não seria justo que apenas alguns estados ficassem com todo esse retorno. Então, no caso do petróleo, energia elétrica e de combustíveis derivados de petróleo, tá?
o padrão é destino, ou seja, o imposto fica todo ele para o estado de destino. Então, às vezes fala, não incide ICMS na saída interestadual de petróleo e energia. Verdade. Não incide. Mas não tem ICMS? Claro que tem. Não incide na saída, mas ele incide lá na frente em outro ponto. Então, vamos ver. Então, dentro desse contexto, eu tenho dois casos principais. Quando eles são destinados, tá? Destinados à comercialização ou industrialização, e quando eles são não destinados, tá? A Lei Candir e a maioria dos estados para que destinados à comercialização e industrialização. Na Bahia, o legislador optou por colocar o quê? Produção, geração, extração. Professor, então nos outros estados não incide? Incide sim, só que assim, produção, geração, extração encaixa-se em comercialização ou industrialização, tá? Mas enfim, na Bahia o texto correto é esse. Então, quando tiver petróleo ou energia destinados à comercialização, industrialização, produção, geração, extração na Bahia, o que acontece? Remetente em outra UF, tá? Não tem fato gerador na saída, não tem. Na saída, zero de ICMS, zero. Cheguei aqui na divisa estadual, beleza, não acontece nada. Leva a sua mercadoria. No máximo que pode ter aqui é um posto de divisa, tá? O pessoal cuida, o pessoal fala fronteira, mas não é fronteira. Fronteira é entre países, tá? Entre estados nós temos divisas, tudo bem? Mas a gente costuma falar muito, o postinho da fronteira. Em São Paulo não tem mais. Mas são postos fiscais das divisas estaduais. Então, se eu falar fronteira tá errado, não tá errado, mas também não tá certo. Mas a gente consegue entender, tá? Então, na divisa não acontece nada. Quando chega lá na Bahia, entra na empresa, não acontece nada também. Quando a empresa comercializar, industrializar e vender, produzir, gerar, extrair, vender, vai ter uma saída. Na hora que dessa saída dentro da Bahia, acontece o fato gerador e o ICMS, tá? Fica 100% aqui, tudo bem? Tá bom, beleza, entendi, professor. E agora outro caso, ele não é destinado à comercialização, industrialização, produção, geração, nem extração. Então o imposto agora fica para o remetente. Não há fato gerador na saída, zero de ICMS para o estado de origem, tá? Quando chega na divisa, aqui acontece a mágica, fato gerador acontece aqui. Professor, fato gerador simbólico? Não é simbólico, ele está num lugar simbólico, é um fato gerador etéreo, aconteceu aqui, no momento em que eu entrei no estado da Bahia, tudo bem? E lá quando eu for fazer o quê? Uso ou consumo, quer dizer, se eu não for comercializar, industrializar, produzir, gerar ou extrair, eu vou fazer o quê? Eu vou usar ou consumir na minha empresa, tá? Dentro da Bahia. O fato gerador aconteceu aqui, tudo bem? Quem é o contribuinte? Aqui o contribuinte, por exemplo, um exemplo aqui. Uma distribuidora de combustível ou de energia elétrica compra aqui, vamos supor lá no Rio de Janeiro, tá? Para a Bahia, tá? Quem é o contribuinte? É a distribuidora, tudo bem? A distribuidora de combustíveis baiana. Nesse caso aqui, por exemplo, uma construtora baiana resolve comprar combustível aqui em São Paulo para os seus caminhões, equipamentos, tratores, ok? Pode, não sei se é viável, mas ela quis comprar aqui, comprou, tá? Ela é a contribuinte, ela vai recolher o imposto, ICMS 100% vai ficar para a Bahia, tá? Entenderam? Isso aqui é o que a gente chama de padrão de destino, tá? Isso é o que eu quero. Se vocês aprenderem isso aqui hoje, eu já estou satisfeito. Se vocês entenderam o que está acontecendo aqui, tudo bem? E qual é a diferença disso em relação às operações normais? A diferença é o seguinte: se eu estiver mandando qualquer outra coisa que seja, por exemplo, arroz, aqui tem fato gerador na saída, tudo bem? Comprei roupas, fato gerador na saída. Máquinas e equipamentos, fato gerador na saída. Petróleo e energia elétrica, não tem fato gerador. Tudo bem? Essa é a diferença, tá? Vamos em frente então. Mais uma aqui. A lei do ICMS estabelece que a não incidência é a situação que não está contemplada no campo de incidência de imposto, ou FCC, é óbvio, né? Ou aquela que a lei elegeu como não sujeita à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Perfeito, tá? É isso mesmo. Não incidência é o quê? Simplesmente não incide. Quando eu falo de não incidência, eu tenho duas
duas situações. Primeiro, não está no campo de incidência, ou seja, não é fato gerador de mercadoria, do ICMS, ou seja, não é circulação de mercadoria, nem transporte, nem telecomunicação, então não é. Dá um exemplo aqui, professor. Por exemplo, prestação de serviços de segurança. Não é fato gerador do ICMS. Ah, tá bom, agora entendi. Bom, ou então tem outro caso, qual que é? Ela está no campo de incidência, mas a lei resolveu dizer, né? O legislador houve por bem afastar a incidência. Então, essa é uma incidência que está dentro da lei. Por exemplo, na Bahia, uma não incidência sui generis. Nas saídas de mercadorias e bens oriundos de leilões, incide o ICMS, seja ele leilão da Receita Federal, leilão judicial, leilão particular, tá? Leilões públicos em geral. Agora, lá na Bahia tem uma coisinha que diz o seguinte: se esse leilão for organizado pela Cefaz da Bahia, não vai incidir, né? Então, a saída da mercadoria de um leilão organizado pela Bahia seria um fato gerador, porque a mercadoria circula. Houve circulação de mercadoria, deveria haver fato gerador. Mas o legislador disse não haverá fato gerador. Então essa é a segunda possibilidade de não incidência, perfeita, letra A. Letra B está errada porque o imposto não incide sobre operação que destine mercadoria, inclusive produto primário e produto industrializado, a outro estado. Besteira, é óbvio que incide. Incide sim, tá? Não incide, obviamente, sobre petróleo e energia, a gente sabe disso, mas vamos deixar bem claro que quando se trata de petróleo, energia e derivados, o examinador vai colocar aqui, tá? Então, nesse caso, não. O não tá deixando errado aqui. Deixa eu falar, mas vamos voltar aqui um pouquinho. Mais uma coisa sobre isso aqui, ó. Petróleo, energia, combustível e derivados. Isso aqui não se aplica, por exemplo, ao álcool vegetal, tá? Não se aplica ao, por exemplo, óleo de mamona. Outros óleos vegetais, não se aplica, tá? Só combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo. Muita atenção, tudo bem? Mais uma aqui errada. Letra C. O imposto incide sobre a operação que destina a outro estado petróleo e lubrificante dele derivado quando destinados à comercialização ou industrialização. Errado. Ele não incide. A gente já viu que ele não incide na saída, na operação que manda para outro estado. Por quê? Porque vai incidir na saída posterior lá dentro do estado destinatário. Tudo bem? Letra D. O imposto incide sobre a operação de saída do bem incomodado para destinatário localizado neste estado. Qual é este estado? E quando tiver neste estado, deste estado, este estado é sempre o estado para o qual você está prestando concurso. No caso aqui, Bahia. Ok? Não incide sobre o comodato, tá? Porque o comodato, a mercadoria sai, ela circula, mas ela não troca juridicamente de mãos, tá? E o comodato é como se fosse um empréstimo, a mercadoria vai e ela volta, tá? Então não tem incidência sobre o comodato. O imposto não incide sobre operações com ouro, jornal e leitor de livro digital. Bom, ele não incide sobre operações com ouro. Depende, tá? Porque se for o ouro valor mobiliário, né? Se for o ouro na condição de um título, né? De instrumento financeiro, incidirá só o IOF, tá? Agora, se o ouro for, por exemplo, barras de ouro para confecção de joia, incidirá ICMS. Só por isso aqui já poderia ser errado, ok? Mas vamos lá. Sobre jornal, não incide, tá? Papel para jornal não incide. E leitor de livro digital. Bom, já estava errado aqui. Leitor de livro digital aqui é uma briga feia, tá? Porque, segundo todas as leis estaduais, a incidência normal sobre leitores de livro digital. Por exemplo, o Kindle e outros aparelhos que servem só para ler livros, tá? A lei não fala nada sobre a não incidência, mas tem uma jurisprudência recente, 2017, tá aqui, ó, do STF. Vocês podem lá depois estudar, mas o texto dela no final é isso aqui, tá? Esse RE aqui, originado no Rio de Janeiro. A imunidade tributária constante no 156D, o que é isso aqui? Imunidade para livros, tá? Aplica-se ao livro eletrônico. Então, mas não só ao conteúdo que está escrito ali, mas também para o e-book. Inclusive aos suportes exclusivamente
utilizados para fixá-los. Então, eu tenho aqui o meu e-book, tem um suportezinho aqui para colocar ele no chão, tá? Não incide no e-book, leitor de livro digital, não incide no suporte, tudo bem? E não incide sobre o conteúdo literário que está aqui dentro. Então, o STF afastou, mas é o seguinte, é um recurso especial, é só jurisprudência, não tem sequer, não tem súmula a respeito, tá? E muito menos súmula vinculante. Recursos especiais são de repercussão geral, mas eles não obrigam a administração pública como um todo, eles obrigam só, orientam, aliás, pode ter um juiz maluco que vá contra, mas eles orientam as decisões judiciais. No futuro, pode ser que isso venha a ser incorporado. Enquanto não for incorporado, gente, é o que eu sempre falo na aula, jurisprudência. Jurisprudência, muito cuidado com a jurisprudência. Por quê? O que acontece é o seguinte, o Estado não quer que você trabalhe com a jurisprudência, tá? Ele quer que você trabalhe apenas com a lei do próprio Estado, tá certo? Inclusive, na maioria dos cargos, não cheguei a olhar a lei da Bahia ainda, a maioria das leis que estabelecem cargos de auditor fiscal diz que o auditor não deve fazer considerações sobre constitucionalidade ou não, e nem sobre jurisprudência, etc. e tal, a não ser que esteja em decisões administrativas. Você tem que seguir o decreto. Se o decreto estiver mandando você fazer uma coisa flagrantemente inconstitucional, por exemplo, cobrar ICMS do livro eletrônico, você cobra, depois o contribuinte recorre, tá? Coisas, veja que eu falei inconstitucionais, eu não falei ilegais. Coisas ilegais o decreto jamais mandará você fazer, a própria lei só estabelecerá coisas legais, porque o que está na lei é legal, mas nem sempre é constitucional. De forma geral, o auditor quase nunca faz considerações sobre a constitucionalidade dos dispositivos. E o que eu costumo brincar com o pessoal é o seguinte, auditores fiscais invariavelmente cometem várias inconstitucionalidades durante o dia, tá? Mas infelizmente é isso aí. O Estado quer arrecadar e as brigas depois vão para o administrativo. Alguns estados têm um bom senso maior e acabam no administrativo derrubando algumas coisas, dando razão ao contribuinte, e depois a gente acaba originando recomendações para que a lei seja alterada, para que possamos adequar nossas leis, nossos decretos às decisões judiciais, tudo bem? Opa! Mais uma aqui. Na operação promovida por estabelecimento de contribuinte do ICMS localizado em outro estado, então tem um cara lá fora da Bahia, que destine mercadoria para consumidor final não contribuinte, olha só, quando você encontrar isso por aqui, já fica esperto, porque isso aqui vai te dar uma pista de que a gente está no campo da emenda 8715, tá? Localizado na Bahia, então tem alguém lá fora da Bahia mandando mercadoria para um consumidor final não contribuinte, por exemplo, uma pessoa física, mas não só, pode ser um hospital, pode ser uma empreiteira, pode ser uma empresa que organiza shows, não sei. Não é, nenhum deles é contribuinte do ICMS. Isso no aspecto geral, né? Mas acabam contribuindo em determinadas situações. Então, na Bahia, realizado em julho de 2017, sendo a interestadual de 12 e a interna na Bahia 17, e a alíquota interna no estado remetente de 18. Tudo bem? O ICMS, aí ele diz assim, então tem isso aqui, ó, uma remessa interestadual, a interestadual é 12, a interna da Bahia é 17, a interna do estado remetente é 18, tá? Então aqui, ó, o ICMS relativo à operação deveria ter sido pago ao estado de origem, em decorrência ao princípio de origem. Não existe esse princípio de origem, tem o padrão de origem, mas ele não vale para tudo, a gente já viu isso, tá? O ICMS deveria ter sido pago ao estado de origem, seria antes da emenda, tá? Antes da emenda estaria correta essa alternativa aqui, mas agora não. Por quê? A gente sabe que depois da emenda, a gente vai ver um pouquinho mais dela aqui para baixo, esse valor começa a ser dividido entre origem e destino, tá? Ok? Então tá errado aqui. Parte do valor do ICMS devido deveria ter sido pago à Bahia e parte ao estado de origem, devendo ter sido consideradas no cálculo as alíquotas interestadual, beleza? E interna da Bahia, beleza? É isso mesmo, isso aqui tá certo. É isso que a emenda que eu falei para vocês faz. Então o que acontece? Como que funciona isso agora? Aqui em 2017, né? Porque hoje, 2019, tá? 2019 a gente já tá com 100% para o estado de destino, tá? Mas em
2017 ainda estava 40,60, tá? 2018, 20,80, hoje 0,100, certo? Mas enfim, isso não interessa. Como que funciona isso? Manda ali, então, vamos supor que seja hoje já, zero. Aí ia dividir, vai, vamos supor que fosse aqui, 40,60. 40% ficaria para o estado de origem, 60% do que eu estou falando? Do diferencial, tá? Isso aqui é só em relação ao diferencial. A gente vai estudar em detalhes isso aí, porque é o seguinte, ó. São Paulo manda para Bahia, tá? Aqui. Então aqui em São Paulo para Bahia sai com 7, mercadoria custa 100, por exemplo. 7 para aqui e aqui na Bahia é 17. Eu tenho um diferencial de 10, tá? A favor da Bahia. Hoje, 2019, é inteiro para Bahia. Antes aqui era 40,60, ó, 4 para São Paulo e 6 para Bahia. Então como é que ficava o total? Ficava 4 mais 7, 11 para São Paulo e 6 para Bahia. Hoje a gente está com 10, está com 7 para São Paulo e 10 de imposto para Bahia. Tudo bem? Eu sei que isso pode ser complicado para vocês, que a gente está falando do diferencial de alíquota, que depois na aula a gente vê isso aqui com calma. Interessante é saber que a emenda mudou o padrão de tributação nas remessas para consumidor final não contribuinte, tá? E a FCC já tem explorado isso algumas vezes, tudo bem? Ok? Então essa aqui está certo. O imposto deveria ter sido pago metade ao estado de origem e metade da Bahia. Errado. Não tem 50-50 aqui, tá? Você vê que aqui aqui estava 40-60, aqui antes era 20-80, tá? Então em nenhum momento teve 50-50, tudo bem? Isso aqui foi uma regra de transição. Hoje já está 0 e 100, tá? Parte do valor do ICMS deveria ter sido pago ao estado da Bahia e parte ao estado de origem. Ok. Devem ter sido consideradas alíquotas interestadual, ok, e interna do estado de localização do remetente. Errado. A interna é no estado do destinatário, tá? É aqui, ó, estado do destinatário. Interna da Bahia. Por isso que aqui ficou certo. O ICMS relativo à operação deveria ter sido pago ao estado de destino. A gente já viu que não é tudo para ele, tá? Pois nos impostos tipo IVA prevalece o princípio de destino. Não é, tá? O ICMS é um IVA torto, tá? Ele é um imposto de valor agregado, mas não é muito IVA, tá? O IVA normalmente acaba sendo, de fato, padrão de destino, tá? Mas o que acontece é que ela não fica aqui, tá? A emenda constitucional nossa aqui, 8715, mudou isso. Tudo bem? Depois eu vou falar mais sobre essa emenda aqui, ó. Nessa questão aqui. Essa é uma questão de 2013, não havia emenda, obviamente, mas eu a adaptei para que nós possamos saber como que funcionam as coisas aqui. Então é o seguinte, ó. A empresa Casa Cearense possui estabelecimento em São Paulo e em outros estados. Vende mercadorias no atacado e no varejo em lojas próprias por televendas e internet. Olha só. Mercadorias são fabricadas no Brasil com consumo 100% nacional. Gente, essa emenda 8715, ela foi muito chamada de emenda do comércio eletrônico, emenda da internet, tá? Por quê? Foi aqui que começou a briga toda. Porque muitas empresas de internet estavam nos grandes estados, em São Paulo, por exemplo. Uma mega empresa distribuidora aqui em São Paulo vendia para o Brasil inteiro. Esse imposto, como ia para a pessoa física, consumidor final não contribuinte, por exemplo, ficava inteirinho para São Paulo. Então os outros estados estavam comprando aqui, estavam tomando prejuízo no ICMS. Começou a briga e chegou-se a um acordo, tá? Distribuiu um pouco. Agora o que acontece? Hoje, então, por que eu falo que ficava tudo para São Paulo? Porque a remessa para não contribuintes saía com a alíquota cheia de São Paulo. Então aqui, por exemplo, qualquer venda ficava 18 para São Paulo e 0 para lá. Agora não. Vamos supor, para Bahia, no caso, tudo que eu vender para Bahia, antigamente tudo que eu vendia de São Paulo para Bahia era 18 para São Paulo e 0 para Bahia. Consumidor final, tá? Hoje é 7 para São Paulo e vamos supor que Bahia seja 17% e 10 para Bahia, tá? Deu uma equilibrada aqui, tudo bem? E tivemos um período de 5 anos de transição. Bom, então ele quer saber o seguinte, considere as vendas. Então, ó lá, vendeu o produto A para consumidor final, lá em Porto Velho, vendeu o produto B para varejista no Recife, vendeu o produto C para a indústria de Belo Horizonte e produto D para São Paulo. Então ele fez 4 vendas aqui. Vamos analisar cada uma delas. Ó. Ele quer saber quanto de ICMS seria devido a São Paulo pelas saídas. Nós vamos analisar a questão aqui, ó, da forma original e da forma atual. Original é o quê? Antes da emenda.
para vocês entenderem de vez. Atualmente, hoje, pós-emenda. Tá? A venda de 2 unidades do produto A para consumidor final em Florianópolis. Então, antes da emenda, seria 160, 18% para São Paulo. Ficaria tudo para São Paulo. Depois da emenda, eu vou ficar aqui, ó, 18,20 para São Paulo, tá? E 8 para Rondônia, não, tá? Por favor. No caso aqui seria para Santa Catarina, porque vendeu para Florianópolis, tá? É que eu fiz aqui o acerto, eu vou acertar o material para vocês depois, tá? Tudo bem? Faz de conta. Vamos mudar então. Vamos supor que aqui seja Salvador, tá? Pra gente se localizar na Bahia. Não faz diferença, mas só para deixar legal. Salvador e Bahia, tá? Então hoje eu faço o quê? Eu tenho 18, tá? Mas na verdade também não ia sair com 18, ia sair com 7. Aqui depois eu explico para vocês por quê. Porque tudo de São Paulo da Bahia sai com 7. Então eu mudei aqui, ó. Considerando 17%, eu dividi o imposto aqui. Fiquei com 12 e 5, tá? Agora vamos lá. Porque aqui eu vendi para consumidor final. Então a emenda afetou essa operação. 3 unidades do produto B para varejista no Recife, para revenda por 70. Bom, tá indo para o Recife, varejista é contribuinte, nesse caso não tem diferença, aqui já saía sempre com a alíquota interestadual, não muda nada, ó, não afeta essa operação, tá? A venda de 3 unidades do produto C para uma indústria, a indústria também é contribuinte, não afetou, tá? Aí você faz a conta aqui e vai ficar tudo para São Paulo. E para um varejista dentro de próprio São Paulo, não afetou também, tudo bem? Então, das 4 operações que eu fiz aqui, ó, o que basicamente a emenda 8715 afetou? Ela afetou operações feitas para consumidores finais não contribuintes do ICMS. Pessoas físicas, hospitais, escritórios de advocacia, prestadores de serviço de segurança, etc, etc, etc. Tá? Então, nesses casos eu mudo. Antigamente eu aplicava a alíquota cheia, a alíquota interna de São Paulo, por exemplo. Agora não, eu aplico a interestadual, como eu já... Por quê? Nas vendas para contribuintes, varejistas, comércio, atacadista, indústria, etc., já era diferente. Eu aplicava a interestadual e a diferença, né, se não houvesse comercialização, ficava lá dentro da Bahia, por exemplo. E agora isso vale para tudo. Resumindo a emenda 8715, só para resumir. Qualquer operação interestadual, toda ela vai com alíquota interestadual, tá? Pronto, é isso. Qualquer operação interestadual vai ter alíquota interestadual. Tudo bem? Se for para revenda, comercialização e industrialização, para contribuinte, não tem diferencial de alíquota. Se for para pessoa física, consumidor final, tem diferencial de alíquota. Se for para contribuinte que não vai revender, que vai, por exemplo, colocar no imobilizado, também tem diferencial de alíquota. Tá? A gente vai estudar o diferencial de alíquota em resumo durante a aula. Tudo bem? Aqui eu fiz as contas, depois vocês acompanham, só para ver a diferença que daria. Bom, mais uma aqui. Essa daqui foi uma das primeiras, se não a primeira vez que a FCC abordou a tal da emenda lá. Então, ó, um atacadista de Alagoas realiza operações internas e interestaduais com mercadoria não incluída em ST. Em suas conversas com o contador, o proprietário foi alertado sobre mudanças no texto da Constituição Federal, tá? Relacionadas com as alíquotas aplicáveis a diversas operações. Considerando o que dispõe a Constituição Federal a respeito das alíquotas de ICMS, ele deverá adotar em 2016, na verdade seria a partir de 2016, né? O quê? Alíquota interna nas operações interestaduais com contribuintes? Não, tá errado. Ó, operação interestadual, certo? O que eu falei para vocês? Sempre alíquota interestadual. Então aqui você já arriscaria, tá? Alíquota interna com consumidor final? Errado. Alíquota interestadual nas operações interestaduais com contribuintes? Ok. Alíquota interna nas interestaduais com consumidores finais? Errado. É interestadual também. Interna nas operações internas com contribuintes? Ok. Interna nas operações interestaduais com consumidores finais? Errado. Qualquer interestadual é alíquota interestadual. Alíquota interestadual nas operações interestaduais, tanto com destinatários contribuintes, como com consumidores finais não contribuintes. Pronto. É isso aqui, tá? Essa
é a mudança da emenda, tá? Veja que foi aqui, até que eu trouxe para vocês, ó. Ó lá, operações interestaduais, tá? Foi afetada. Aqui eu explico direitinho a emenda. Antes da emenda utilizava-se interestadual e interna, agora é só interestadual, tá? Deverá aplicar a interestadual tanto com destinatários contribuintes como com destinatários consumidores finais não contribuintes. Então, é sempre a alíquota interestadual, sempre, tá? Operação interestadual, sempre a alíquota interestadual. O que acontece em cada operação são 3 situações possíveis, a gente vai estudar durante as aulas, tá? Nas internas nada muda, sempre interna. E na interestadual sempre interestadual. Foi a primeira questão mesmo, ó, e foi abordada de uma forma bem simples, tá? Tem a questão da responsabilidade, só para falar aqui um pouquinho para vocês, ó. O que acontece? Então eu sou uma empresa, estou aqui em São Paulo vendo uma camiseta para você que está aí na Bahia. Ótimo, vai sair de São Paulo com interestadual e a diferença da alíquota interestadual para a alíquota interna baiana vai ser recolhida. Você está devendo esse imposto, você é contribuinte. Você, pessoa física, vai ter que recolher? Não. Quando o destinatário for pessoa física, existe responsabilidade tributária para o remetente. Então, eu aqui, a empresa, terei que recolher esse imposto. Já emito a nota e recolho imposto para a Bahia. Ou faço a escrituração, tá? Então, praticamente agora, quem tem, vamos ver aqui, por exemplo, para exemplificar uma grande mudança que aconteceu. Eu sou uma empresa gigante aqui de vendas por internet, tá? Vendo para o Brasil inteiro. Antes da emenda eu recolhi imposto apenas para São Paulo. Agora eu recolho imposto para as 27 unidades da federação, tá? Complicou um pouco a vida? Complicou. Todas as unidades da federação, todos os estados e o Distrito Federal podem conceder uma inscrição facilitada, uma inscrição estadual rito sumário só para esse efeito dessa emenda, tá? Para que eu não precise ficar recolhendo uma guia para cada remessa. Então eu faço a escrituração e recolho no final do mês, desde que eu seja inscrito em cada um dos estados. Ou não preciso necessariamente ser inscrito em todos os estados, eu empresa. Mas eu me inscrevo nos estados com o qual eu trabalho mais e para aqueles para os quais eu vendo menos, se eu quiser não me inscrevo. Eu vou recolhendo nota a nota, tá bom? Então isso foi importante para vocês saberem. Uma coisa mais um assunto importante de hoje para vocês aí. Então, já vimos o caso do petróleo e agora o caso dessa emenda aí que bagunçou o coreto de todo mundo, mas agora o pessoal já assimilou. Foi uma gritaria no começo, mas já tá tudo funcionando bem já. Olha lá, considere as situações a seguir. Tem aqui temos 5 situações, tá? E ele quer saber o seguinte, as hipóteses de não incidência, tá? Vamos analisar uma a uma. Então eu tenho 5 situações e preciso saber quais são de incidência e quais de não incidência. Então vamos lá. Número 1. Loja de tecidos remeteu peças de tecido com destino à sua filial no mesmo estado. Incidência. Remessa para estabelecimento do mesmo proprietário? Incide? Incide. Professor, súmula 166 do STJ. Ótimo. Ela diz que não incide na remessa para o mesmo proprietário, mas a lei da Bahia diz que incide, tá? A lei baiana diz que incide, todas as leis dizem que incide, tá? Então, incide. Muita atenção com isso. Conheça a súmula, mas você só vai aplicá-la se for pedido, tá? Tá explicadinho na aula também. Essa súmula diz que não incide. FCC, a respeito dessa súmula, nunca explorou, tá? Nunca vi nenhuma vez, desde 2000 e pouco para cá, nunca explorou. Uma vez só essa súmula foi explorada pela FGV, tá? Lá no Maranhão, acho. Tudo bem? A FCC jamais explorou. Então, incide, venda dentro do mesmo, remessa para estabelecimento do mesmo proprietário, incide, tá? Atacadista de Recife vendeu papel com destino a uma indústria gráfica que vai fabricar livros de registro de entrada. Incidência, professor, mas o negócio do livro. Acabou de falar que não incide, não, incide para livro. Livro é o tomo de publicação com conteúdo literário, didático, científico, técnico ou de entretenimento, excluídos livros em branco ou simplesmente pautados,
cadernos, né? E os riscados para escrituração de qualquer natureza. Então, livro fiscal, livro para escrituração, incidência normal. Livros comerciais, incidência normal. Agendas, incidência normal. Catálogos, listas impressos de propaganda, incidência normal. Que mais aqui? Leitor digital, incidência normal, porque é um equipamento, embora o STF tenha afastado, tá? Então, é importante. Livro comercial não incide. Mais um aqui. Fábrica de embutidos remeteu linguiça com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, tá? Foi interestadual? Foi, mas é não incidência, por quê? Finalidade de exportação. Não incide na exportação e não incide na remessa para exportação, tá? Fábrica de embutidos remeteu lote de linguiça para depósito em armazém geral de Salvador. Então, eu estou lá em Pernambuco, mandei para um armazém geral, um AG, na Bahia, incidência, tá? Remessas para armazém geral e depósito fechado, nós temos duas situações, tá? Dentro do estado, não incide, tá? Para outro estado, incide, tudo bem? Como eu estou em Pernambuco e mandei para Bahia, incidência normal. Haveria não incidência se o armazém geral estivesse no mesmo estado do remetente. O que é armazém geral? Depósito fechado. Caiu na prova. Acho que eu pus essa questão para vocês já no curso. Depósito fechado é um estabelecimento da empresa que está com as portas fechadas e não opera mais. Gente, nada disso. Fechou o depósito? Não é isso. Tá? Não é que fecharam o depósito. Depósito fechado é um depósito onde não há operação comercial. Ele é da própria empresa e você só manda lá para guardar. Chega na sua empresa, você manda para lá, guarda, depois tira para vender, certo? Armazém geral é uma outra empresa que presta serviços de armazenagem, tá bom? Fábrica de Pernambuco doou lote de linguiça para entidade beneficente do município, do mesmo município. Estão os dois em Pernambuco. Vamos supor que tivesse os dois na Bahia, mas enfim, doou a linguiça. A linguiça circulou, incidência do ICMS, ok? Professor, doação tem TCMD na linguiça? Não. Por quê? Onde incide ICMS, a gente afasta o ITCMD, tá? Eles jamais incidirão conjuntamente, tá? Então, na doação de linguiça, circulou mercadoria, fatos que configuram fato gerador do ICMS não são fatos geradores do ITCMD, tudo bem? Ficamos aqui com a C, porque a gente só viu o que aqui, então, incidência... não incidência apenas no número 3, é isso mesmo. Olha lá, incide no mesmo proprietário, incide no livro fiscal, não incide na exportação, incide no AG de outro estado e incide na linguiça doada, tá? Mais uma aqui. Segundo o decreto, incide imposto sobre a entrada, ou decreto, ou a lei do ICMS, tá? No território do estado X, vamos supor que seja Bahia, de energia elétrica e petróleo. Então ele está falando que entrou, tá? Tudo bem, a gente já sabe, ó. Inclusive sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, quando procedentes de outra unidade da federação, destinados à comercialização e industrialização, cabendo imposto a este estado. Bom, lubrificantes e combustíveis líquidos, blá blá blá, sim, mas no caso, se ele é destinado à comercialização e industrialização, gente, ele incide na entrada? Não, né? Não. E quando que ele incide? Na saída posterior dentro do estado, quando for comercializado ou industrializado, ok? Não incide na entrada do território. Lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando procedentes de outra unidade da federação e não destinados à comercialização e industrialização, lá lembre-se que tem geração, extração, não sei o que mais, cabendo o imposto a esse estado. Perfeito. Geração, extração... O que mais que a Bahia pôs lá? Vamos voltar para ver aqui que eu fiquei na dúvida. Produção, comercialização, industrialização, produção, geração, extração, tá? Produção, geração, extração, produção, geração, extração. Então, se ele não for destinado para isso, aí sim incide na entrada, ok? Letra B, perfeita. Quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos? Opa, quaisquer não. Só os derivados de petróleo. Petróleo, tudo bem? Outra unidade da federação, não destinados, blá, 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 tá? O que está errado é o quaisquer.
Quaisquer lubrificantes, errado, tá? E também, se for comercialização e industrialização, não é na entrada. Lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, quando procedentes de outra unidade da federação e não destinados à comercialização ou industrialização, beleza, incide, aqui tá certo. Devendo o imposto ser recolhido em partes iguais. Nada de partes iguais, gente, só vai ficar tudo para a Bahia, se for o estado de destino, tudo para o estado de destino, tá? Aqui tá o erro então, tá bom? Molezinha essa questão assim, o gabarito aqui é letra E. Mais uma vez eu pus aqui para resumir, ó, tá? Não vale para álcool, vale para lubrificantes derivados de petróleo, tá? De óleos vegetais não, tá? Então ele incide na entrada de petróleo e energia quando não destinado à comercialização e industrialização. Tá? Se a entrada for destinada a comercializar ou industrializar, não precisamos desse faturador, pois incidirá na saída subsequente, tá? Se for saída inteira, faturador padrão do ICMS. E ele não incide nas saídas de energia e petróleo destinados, tá? Aqui é os não destinados, aqui é os destinados à industrialização, comercialização, porque incidirá na saída subsequente, tá? Se essa saída for interna, faturador padrão do ICMS. Tudo bem? Se a saída interestadual for para não comercializar ou não para industrializar, também não incide na saída. Por que não incide na saída? Porque incide na entrada, tá? É isso aí. É aquele gráfico que eu fiz para vocês. Imprimam o gráfico, andem com ele para cima e para baixo até entender essa porcaria que vocês já viram que cai muitas questões sobre isso, tá? Mais uma vez, eu quero que vocês aprendam isso hoje, não quero mais dúvidas sobre isso. Hoje, esse vídeo é o vídeo para vocês entenderem a sistemática do petróleo e da emenda 8715, tá bom? E já vão garantir 2, 3 pontinhos na prova, tá? Aqui eu explico tudo que eu já falei, não vou repetir, que eu já falei tudo isso para vocês do petróleo várias vezes, ok? Mais uma aqui, Cefaz Maranhão. Fernando, auditor da empresa de avaliação de riscos empresariais, está verificando contas de algumas empresas que possuem estabelecimentos na Bahia. Preocupado com riscos envolvidos na apuração do ICMS, consultou a lei e constatou que é vedado o crédito. Mais um assunto muito requerido aqui pelas bancas, o aproveitamento do crédito, tá? Então vamos lá. Na entrada de energia, quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas o quê? Destas operações, sobre as saídas ou prestação total. Eu posso aproveitar o crédito de energia? Posso. Nesse caso eu posso, tá? Relativamente a mercadorias entradas no estabelecimento, quando esteja cobertada por documento fiscal falso ou que não contenha destaque do valor. Olha, não pode, ó. Documento falso é considerado documento inidôneo, tá? E não pode aproveitar o crédito. E está sem o destaque do ICMS, mas eu sei qual é o ICMS na operação. Não pode, se não tiver destacado não pode, tá? Então essa aqui é a nossa resposta por enquanto. Recebimento de serviço de comunicação, quando sua utilização resultar em prestação de serviço da mesma natureza. Ótimo. Adquirir serviço de comunicação para prestar serviço de comunicação. Posso aproveitar o crédito, tá? O que é esse aproveitar o crédito? Eu vou me creditar do ICMS destacado na nota fiscal que eu estou recebendo. Para que depois eu pague menos ICMS. Eu faço débitos e créditos e vejo quanto eu pago. É vedado o crédito relativamente às mercadorias entradas no estabelecimento para consumo em processo de produção de mercadorias semi-elaboradas destinadas ao exterior. Não. Mercadorias destinadas ao exterior dão direito ao crédito, tá? Então aqui eu posso aproveitar. Relativamente a mercadorias entradas no estabelecimento para integração ao consumo em produção, quando a saída resultante for não tributada por tratar de saída para o exterior. Mesma coisa, é outro produto, mas está indo para o exterior, também posso aproveitar. Sempre que eu compro mercadorias para exportar, eu fico com o crédito, eu me aproveito do crédito. Embora a exportação não tenha débito, eu vou acumulando créditos pela entrada, ok? Então a letra B é a única que é vedada, documento inidôneo não pode, documento sem destaque não pode também, nas demais hipóteses é permitido. E aqui eu pus o resumo para vocês, ó, de quando que eu posso, porque todos os créditos eu posso aproveitar, mas o da energia, tá? Eu só posso aproveitar quando, tá? Isso aqui é o seguinte, isso aqui, o crédito é restrito, tá? Há algumas situações, então quando? Quando for objeto de posterior saída de energia, eu sei, comprei energia para vender energia, quando utilizei na industrialização, quando utilizei para exportar e a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses. Atualmente não pode e eu duvido que a partir daqui vai poder. Vamos fazer um convênio e vão prorrogar, porque isso aqui já prorrogou umas 10 vezes, tá? Agora o serviço de telecomunicação também
aproveitamento restrito do crédito, tá? Eu posso aproveitar quando for utilizado na execução de serviços da minha natureza. Comprei telecomunicação para vender telecomunicação, por exemplo, comprei banda, tá? Comprei banda de transmissão de internet para revender banda de transmissão de internet. Quando a sua utilização for para fazer exportação, e a partir de janeiro de 2020, nas mais hipóteses, totalmente não pode, também mesma coisa, tá? Ou seja, qualquer coisa também não sendo energia e nem comunicação, qualquer produto que não for para comercializar, se for para uso e consumo, também só vai poder a partir de 2020. Essa data de 1º de janeiro de 2020, isso aqui vai dar uma arrombada em todos os estados. É por isso que eu aposto que ela vai ser prorrogada de novo, tá? O que acontece? Atualmente você comprou, por exemplo, um pano de chão. Pano de chão para quê? Para revender? Aproveita o crédito. Ah, não, para fazer limpeza? Não aproveita o crédito, tá? Ok. Comprei canetas para vender? Aproveita o crédito. Não, para distribuir para o pessoal do escritório? Não aproveita o crédito. Se eu começar a aproveitar todo esse crédito de material que eu compro para uso ou consumo, vai dar um quebra geral no caixa dos estados, tá bom? Então é isso daí. Mais uma aqui. Então, espanhol, uma sobre TCMD aqui eu pus, ó. Juan Espanhol nunca se naturalizou brasileiro, embora tenha fixado domicílio no Ceará, desde que chegou ao Brasil por volta dos anos 60. Decidiu se desfazer do imóvel de sua propriedade, imóvel rural, que está na Bahia. Para tanto, procurou um tabelião lá no Piauí e pediu que lavrasse uma escritura. Por meio dessa escritura, o que o Juan fez? Ele falou que o Álvaro é usufrutuário desse imóvel. Beleza. Transmitiu a nua propriedade do imóvel ao Bernardo e doou ao Carlos os bens móveis existentes aqui. Bom, ele tinha um imóvel. Você sabe que o imóvel, gente, eu tenho um imóvel, né? Aí eu tenho os direitos reais, tá? Usufruto, direito de habitação, tá? Direito de... tem mais alguns lá. Os direitos de subsolo, enfim, direitos reais. O mais natural que cai sempre nas provas é o usufruto. Quando eu dou o usufruto para alguém, aí eu separo o imóvel, ele acaba ficando... os direitos reais é propriedade, né? Quem fica com a propriedade é o nu proprietário. Fica com a nua propriedade. E, no caso aqui do usufrutuário, fica com o usufruto. Ele pode usar aquele imóvel, direito de uso, pode colher os frutos, ele pode alugar o imóvel, tá? Mas ele não é proprietário, tá? A nua propriedade está com o nu proprietário. Então, o Álvaro se tornou usufrutuário, a nua propriedade ficou com o Bernardo e os móveis ele deu para o Carlos. Bom, o que eu faço com isso aqui? Ele quer saber aqui, ó. Não há ITCMD para a Bahia. Errado, sim, vou explicar por quê. Há ITCMD para a Bahia, relativamente à instituição do usufruto, da transmissão e da doação. Há ITCMD para a Bahia, mas não com relação aos bens móveis. Não há ITCMD para a Bahia. Errado, há. Não há ITCMD para a Bahia. Errado, porque o Juan é domiciliado no Ceará, não interessa onde o Juan mora. Há ITCMD para a Bahia, relativamente à instituição do usufruto e à nua propriedade. Sim. Transmissão de direitos reais em si, de TCD, ITCMD ou ITD, tanto faz. Transmissão da nua propriedade em si, de ITCMD. Estamos falando de imóveis, tá? E sobre a doação dos móveis, também incide. Mas por que não é para a Bahia? Porque nesse caso é diferente, tá? Vamos lá. Regra básica para a gente começar a viver aqui o mundo do ITCMD, ITCD, ITD, não interessa. Imóvel está na Bahia, certo? O ITCMD vai para a Bahia sempre. Não interessa onde está o cara que morreu, o doador, o herdeiro, o donatário, não interessa. O imóvel está na Bahia, o ITCMD é devido para a Bahia sempre. Então, institui Álvaro como usufrutuário, ITCMD para a Bahia. Por quê? Porque ele doou, né? Ele está em vida, então ele fez uma doação. Aí se ele tivesse vendido o usufruto, bom, não se costuma vender o usufruto, mas se fosse uma transmissão onerosa, aí incidiria o ITBI, tá? De competência municipal. O ITCMD sobre as não onerosas, as famosas doações, ou então causa-morte, se o cidadão morrer, tá? Transmitiu a nua propriedade, ok, devido à Bahia. E doou para Carlos os bens móveis. Por que esse aqui não tem para Bahia? Porque
O doador está no Ceará, tá? Então, nesse caso, o ITCMD vai para o local do doador, tudo bem? Isso aqui é uma regrinha geral do ITD, ok? Bom, gente, a gente fica por aqui, você fica ficando, poxa, eu vou conseguir fazer essa prova? Vai, nós vimos 2, 3 assuntos hoje, você viu que não é tão difícil, tá? Olha, hoje nós demoramos aqui, sei lá, 50 minutos para resolver 10 questões. 50 minutos. Por quê? Porque eu fiquei explicando coisas para vocês, indo e voltando, detalhando. Não. Na prova você vai ter mais ou menos 3 minutos para cada questão. Veja que, explicando e com blá 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 blá, nós fizemos mais ou menos 5, vamos arredondar para 60, fizemos 6 questões por minuto. Tudo bem? Mas por quê? Porque eu demorei. Quando você está estudando, você tem que ir muito mais rápido, tá? Tudo bem? E na prova você vai ter mais ou menos 3 minutos por questão. Não pode perder mais tempo do que isso, tá? Temos pouco tempo para estudar, então você vai manter o foco no essencial. Como que eu vou fazer isso? O professor vai te ajudar. Eu vou ajudar vocês a falar o que é essencial. Vou mostrar o que vocês vão estudar ou não, tá? Vou conseguir vencer essa prova? Claro que sim. Esse é o seu cargo, a sua chance. Destrua a legislação, destrua as questões, resolva todas que você encontrar pela frente, tá? Sei lá, 5.000 questões no total de todas as matérias para você fazer uma ótima prova, ok? E tem material lá, cursos em PDF, em Turma de Elite, tá? Você faz Bahia para os 3 cargos lá, para administração tributária, para a parte, não sei se é o AF, tem a FCI, analista fiscal, administração fiscal, e para TI, tá? Aqui está o link para vocês darem uma olhada nos cursos, ok? Quem tiver dúvida pode entrar lá no meu Facebook, dar um likezinho lá, ou me procura nos fóruns do ponto, tá bom? E bons estudos para vocês. Boa caminhada, muita serenidade nessa hora do estudo, tá? A caminhada é longa, mas eu sei que é possível, tá? Não se desesperem, estudem que vocês vão chegar facinho lá, tá bom? Vamos que vamos!